E para falar sobre o assunto, entender de que forma isso pode ou não afetar a vida de nós consumidores, eu converso agora com Renato Scardoa, especialista em recuperação de empresas. Seja muito bem-vindo, Renato. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Renato, gostaria que você explicasse para a gente o que significa a recuperação judicial. Muita gente pergunta, a empresa está falindo? Bom, Daniela, na verdade, a nossa legislação ela estabelece dois tipos de sistemas para as empresas em crise financeira, né? O primeiro deles é a falência, que é o mais conhecido de todo mundo. É aquele sistema em que, quando uma empresa se torna inviável, obsoleta, ela fecha suas portas, o juiz nomeia um liquidante, que é o administrador judicial, responsável por recolher esses ativos, fazer uma venda desses ativos e aquele valor que for arrecadado é distribuído para os credores. Isso acontece quando uma empresa quebra, né? No caso da recuperação judicial, é um instituto diferente. Ele é uma proteção que é dada para as empresas que são viáveis, ou seja, empresas que funcionam, mas que por alguma razão seu endividamento pode levar a um colapso financeiro. Seja porque a dívida é muito alta, seja porque o custo dessa dívida é muito superior à sua capacidade de pagamento. Aqui a analogia que a gente faz, imagina você na sua casa que tem um salário de R$ 2.000 e tem uma dívida de R$ 1.000.000. Mesmo que essa parcela seja uma parcela pequena, você passaria a sua vida inteira para pagar essa dívida. Ou, a outra hipótese é, mesmo que você tenha uma dívida de R$ 5.000, que não é uma dívida tão alta quando a gente compara com, né, com o teu salário, mas se você tiver uma parcela de R$ 2.500, é uma parcela inviável, porque ela é muito superior à sua entrada. Então, nessa analogia, a gente consegue visualizar. A recuperação judicial ela é um remédio para as empresas que estão funcionando, são viáveis de maneira econômica, né? Elas têm inserção no mercado, capacidade de recolher impostos, gerar empregos, mas que por algum tipo de endividamento, alguma razão desse endividamento, ela pode levar para um colapso financeiro e que ela necessita desse remédio, dessa proteção legal. Nessa proteção legal, a empresa continua funcionando, mas as dívidas passadas elas passam a ser negociadas. Eu paro de cobrar essas dívidas anteriores e inicia-se um processo coletivo de negociação, que se resultar de maneira exitosa vai ser refletido num novo plano de pagamento, né? Então, o que acontece numa recuperação judicial? Primeiro, é um remédio feito para as empresas que funcionam, que têm atividade. E essas empresas em atividade possam negociar sem que elas entrem em colapso com os seus credores. Então, a recuperação judicial, ao contrário do que às vezes a gente acaba tendo impressão, ela não é um remédio voltado para as empresas inviáveis, é um remédio voltado para as empresas que funcionam, mas que por alguma razão têm algum endividamento que se tornaram incapazes de ser pago. No caso da Oi, essa será a segunda recuperação judicial. O que muda dessa vez? Então, na verdade, o que aconteceu com a Oi, pelo menos o que a gente consegue extrair da documentação que está sendo levada ao público, a Oi ela entrou no primeiro processo de recuperação judicial, ela conseguiu honrar parte dos seus principais pagamentos, ela vendeu ativos, reduziu a sua operação, porém essas medidas que foram adotadas no primeiro plano de negociação foram insuficientes para que a empresa retomasse a sua atividade de maneira plena e capaz de realizar uma nova forma de pagamento prevista nesse plano aprovado no primeiro processo. O que aconteceu? Nessa incapacidade dela pagar esse primeiro plano, ela faz esse novo pedido de recuperação judicial para fazer uma segunda negociação. É o caso, por exemplo, né, nós, pessoas físicas, se você tiver algum tipo de dívida, você procura o banco, negocia uma vez, você não consegue pagar, você vai negociar uma segunda vez. E é isso, de uma maneira muito didática, o que a Oi está tentando fazer. Ela estava numa situação financeira muito complicada, negociou com os credores uma nova forma de pagamento e, apesar das medidas, de ter adotado as medidas, né, ela não conseguiu honrar esse plano de negociação, então ela está buscando uma nova negociação para que isso pudesse ser cumprido, enfim, os credores pudessem receber algum valor respeitando a sua capacidade financeira. E agora, olhando para o outro lado, o que muda na vida de nós consumidores e também das empresas que fornecem para essas grandes empresas Oi Americanas? Quem é a ponta mais fraca? Então, no caso dos consumidores, não deveria mudar nada na vida deles, né? Apesar da gente ver que algumas empresas se valem no discurso
para dizer, para alegar algum tipo de incapacidade ou falha na sua prestação. Mas a recuperação judicial é um remédio para empresas que continuam funcionando. A empresa não só pode continuar funcionando, como ela deve funcionar, né? É um requisito que essa empresa tenha atividade econômica. Então, assim, para o consumidor, em nada deveria mudar. Somente para aqueles consumidores que tiveram algum tipo de ação judicial contra essas empresas, e, por exemplo, uma cobrança indevida de uma conta de telefone, e eles entraram com uma ação e têm valores a receber dessas empresas, aí sim, aí nesse caso, não por serem consumidores, mas por serem credores, eles estão sujeitos a um pagamento a ser previsto naquele plano de pagamento de recuperação judicial. Agora, consumidores normais, consumidores de dia a dia, eles não só devem continuar recebendo o serviço contratado ou o produto comprado, né? Se for falar o caso aqui da Americanas, mas como é uma obrigação dessas empresas a continuarem a prestar esse serviço e a oferecerem os produtos que elas se dispõem a oferecer ao mercado. No caso dos fornecedores... desculpa. E no caso dos fornecedores, acho que ali está o elo mais fraco dessa relação, né? E principalmente no caso da Americanas, né? A Americanas ela tinha uma política de pagamento dos fornecedores de 180 dias. Isso quer dizer o seguinte, os fornecedores prestavam o serviço e só iam receber quase 6 meses depois do serviço prestado, né? Então, quando ela entra em recuperação judicial, todos esses valores de 6 meses de serviços prestados, eles passam a entrar num plano de pagamento, né? Normalmente, esses fornecedores são fornecedores de pequeno e médio porte, que não têm uma reserva financeira para fazer frente a essa nova crise financeira, né? Que acaba sendo repassado o efeito cascata para eles, e eles se encontram numa situação um pouco mais delicada, né? A nossa lei ela sofreu uma alteração e aqueles fornecedores que eventualmente continuarem a fornecer para essas empresas em crise podem receber um tratamento mais benéfico a ser previsto no novo plano de pagamento. Mas certamente os pequenos e médios fornecedores são aqueles que sofrem mais com os efeitos de uma recuperação judicial de uma empresa gigante. Tá certo, a gente conversou com Renato Scardot, advogado especialista em recuperação de empresas. Muito obrigada pela sua participação, Renato. Obrigado, Daniela. Agradeço o convite. Até mais.